Angelina Chiongo, por favor, coloque-se em pé e venha até ao palco. Palmas, por favor. Temos aqui a Angelina Chiongo, que foi nascida aos 3 de março, tem 18 anos, mora cá no Lubango, frequenta a 12ª classe no curso de Ciências Econômicas e Jurídicas e representa o complexo escolar Madre Trindade. Nos tempos livres, ela gosta de ler romance, tendo como escritora favorita a Cris Nízia Carlos. Gosta também de assistir jogos de futebol. Para a Angelina Chiongo, gostaria de uma salva de palmas e desejar boa sorte. Atentos, escutemos a apresentação da Angelina Chiongo, vinda do Complexo Escolar Madre Trindade. Aplausos. Imaginemos uma criança que nasce numa aldeia africana. Aprende a falar a língua da avó, junto com os provérbios do avô. Conhece a história do seu povo através da oralidade dos seus avós e de outros membros da comunidade. Aprende os rituais que representam a cultura do seu povo. Certo dia, esta mesma criança entra numa escola onde dizem-lhe que a sua língua é errada, que os seus rituais são considerados como atraso e que ela vem de um povo sem história, porque não encontra-se nos livros. Esta criança cresce, aprende a falar uma outra língua, uma nova forma de ver o mundo e adquire também novos valores. Daí, nasce um ser culturalmente deslocado, sem chão, sem raiz e sem identidade plena, porque esta criança já não se enquadra mais na sua cultura e nunca será totalmente aceita pela cultura dominante. Isto não é uma integração, mas sim uma substituição forçada. Designamos por aculturação colonial. Gostaria de reiterar os votos de bom dia, mesa de júri. Bom dia, caríssimos amigos, familiares, estimados concorrentes. Eu sou Angelina Chiongo, sou estudante do Complexo Escolar número 1841 de Trindade do Lubango. Encontro-me no 12º ano do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Trago para vós como tema a aculturação colonial como processo de destruição dos valores culturais. Na verdade, quem somos nós quando deixamos de falar as línguas dos nossos avós? Trocar de cultura é o mesmo que perder identidade? Quem dita qual cultura é superior? A palavra aculturação tem como palavra primitiva cultura, que segundo Eduardo Taylor é um conjunto de saberes, modos de fazer, comportamentos sociais herdados e aprendidos em grupos. A palavra aculturação deriva do prefixo latino ad culturação. Ad, que será aproximação, mais cultura, que representa o modo de vida, mais são, que nos remete à ação. Logo, a palavra aculturação significa o processo de adaptação cultural. A mesma surgiu a finais do século XIX, a princípios do século XX, com os antropólogos norte-americanos tais como John Hall, que em 1880 utilizou a mesma para estudos antropológicos, ou seja, para descrever o impacto que os colonizadores trouxeram para as suas colônias. Em 1936, a palavra ressurge com os antropólogos norte-americanos como Lincoln, Harris Kevitt e Redfield, que simplesmente conceitualizaram formalmente o termo de aculturação. A aculturação colonial é um processo de imposição cultural, onde nós, os povos colonizados, fomos obrigados a aceitar, a adotar a cultura portuguesa. A pergunta é a seguinte: afinal de contas, a aculturação colonial pode ou não destruir os valores culturais? A aculturação colonial pode sim destruir os valores culturais, porque ela não é uma integração, mas sim um silenciamento cultural, visto que nós, os povos colonizados, fomos obrigados a deixar as nossas crenças, os nossos rituais, as nossas tradições, para sermos aceitos, para adotarmos a cultura do povo colonizador. Quando Lázaro... Espera. Bem, nós vamos falar concretamente da colonização do povo
angolano, porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Então, quando Lázaro Salazar ascendeu ao poder, isto propriamente no século XX, ele trouxe consigo uma política administrativa, que era o assimilacionismo. O assimilacionismo consistia em adotar a cultura do povo colonizador, neste caso, a cultura do povo português, no modo de ser, agir e fazer. E naquele tempo existiam 3 categorias sociais: os portugueses, os indígenas e os assimilados. Os portugueses, que eram aqueles que eram os nativos portugueses. Os indígenas, que eram considerados como aqueles que não assimilavam a cultura portuguesa. E os assimilados, que eram aqueles que eram considerados, eram aqueles que assimilavam a cultura portuguesa. E hoje querem simplesmente nos dizer e colocar na nossa mente que a aculturação colonial não é uma imposição, não é um silenciamento cultural, mas sim uma integração. Bem, para ser considerado como assimilado, existiam condições. Essas condições que eu gostaria que prestassem bastante atenção, porque assim vocês vão poder entender o porquê que a aculturação colonial não é uma integração, mas sim uma substituição forçada e um silenciamento cultural. A primeira condição é ter de deixar os hábitos e costumes da raça negra. Nós, os povos colonizados, os nossos avós, os nossos bisavós, foram obrigados a deixar os hábitos e costumes da raça negra. E hoje querem nos colocar na nossa mente que a aculturação colonial não é uma imposição, não é um silenciamento cultural, desculpa. Mas, antigamente existiam condições. A segunda condição era saber ler e escrever correntemente a língua portuguesa. Significa que tínhamos que deixar as nossas línguas, como o Ubuntu, o Kimbundu, para adotarmos totalmente a língua portuguesa. Agora vamos refletir um pouco comigo. A aculturação colonial não é. A aculturação colonial é uma integração ou não é? Para além de correntes históricas, recorremos a autores como Nathan Vachel, que para ele a aculturação colonial é um processo de desestruturação social, ou seja, quando os povos colonizadores, ou nesse caso, quando os portugueses chegaram cá em Angola, eles ditaram a sua cultura como superior e a nossa como inferior, passando assim por cima da nossa hierarquia tradicional. Nossa hierarquia tradicional que era constituída pelos nossos sobras, pelos nossos anciões e por membros da nossa família, porque eles serviam como fonte histórica. Se, por exemplo, um jovem precisasse saber, ter o conhecimento de determinada cultura, iríamos poder recorrer aos sobras, aos anciões e aos membros da nossa família, como os nossos avós, os nossos bisavós. Para além de Nathan Vachel, recorremos ao autor Frances Fanon, que para Frances Fanon, segundo Frances Fanon, a aculturação é um processo de alienação psicológica, ou seja, não é só cultura, é o psicológico do indivíduo, porque nós, os povos colonizados, fomos obrigados a adotar máscaras brancas, a nos vestirmos como os brancos, para sermos aceitos pela cultura do povo dominante no nosso país. Isso que originou na autorrejeição. A autorrejeição consistiu em nós rejeitarmos a nossa cultura, as nossas línguas, os nossos rituais, termos vergonha do que é nosso e aceitarmos o que é do povo colonizador. Termos um povo colonizador como a imagem, mesmo sabendo que a aculturação colonial é um silenciamento cultural. E isso se verifica na sociedade atual. Existem jovens que sabem falar fluentemente uma língua nacional, mas não o fazem porque têm vergonha da sua origem, têm vergonha da sua identidade. Na verdade, o que é que a aculturação colonial destrói? A aculturação colonial destrói as nossas línguas, a nossa hierarquia social, visto que existem jovens da faixa etária, vamos fazer assim. Se tiveres jovens da faixa etária dos 18
aos 25 anos que sabem falar fluentemente uma língua nacional, por favor, coloquem a mão no ar. 15, das faixa etária dos 18 aos 25 anos. Isso podemos ver que também é fruto da aculturação colonial, visto que nós jovens já desvalorizamos a aculturação colonial. Destrói também a nossa hierarquia tradicional, visto que os povos colonizadores, quando chegaram ao nosso país, eles simplesmente ditaram. Chegaram aqui, não respeitaram, não dialogaram com os nossos avós, não dialogaram com os nossos sobas, com os nossos anciões, simplesmente ditaram que a sua hierarquia é superior e a nossa inferior. Mediante esse problema, o que é que se pode ser feito para evitar a destruição dos valores culturais? Para evitar a destruição dos valores culturais, devemos adotar o estudo das línguas nacionais nas escolas, isso como podemos verificar já em determinadas escolas, como a Madre Trindade, a escola número 60 e a Missão, são um exemplo prático que podemos sim valorizar as nossas línguas. Para além de implementarmos estudos das línguas nacionais nas escolas, podemos adotar também, criar atividades que tenham uma interação entre os mais velhos e os jovens, para assim poder tirar as nossas dúvidas. O que é que determinado ritual de uma cultura representa? Por exemplo, qual é o significado cultural do epitaponjo, do efico, do alambamento? E essa interação é muito boa, porque assim permite transmitir os valores dos nossos mais velhos aos nossos jovens. Mediante os factos expostos, podemos dizer que a aculturação colonial não é um diálogo, não é uma troca, não é uma integração, mas sim uma imposição, um silenciamento cultural. Porque nós devemos, pois, preservar as nossas línguas, as nossas vestimentas, os nossos rituais e as nossas tradições. Porque falar uma língua é assumir uma cultura. E assumir uma cultura é assumir um mundo diferente dos demais. Tua Pandula Mulangue. Dizer que a Angelina está de parabéns. Está de parabéns porque na sua a argumentação ela traz-nos aqui alguns pensadores, alguns antropólogos. Citou ali Francis Fanon e mais outros antropólogos, o que implica dizer que a Angelina recorreu àquilo que nós chamamos de argumento autoritário por autoridade, porquanto teve de procurar pessoas especialistas, não é? Para fundamentar a sua tese. E não só, também a Angelina partiu da premissa de que a aculturação é um processo de imposição. E isto a levou a concluir que, se a aculturação é imposição, vai implicar a rejeição dos hábitos e costumes por parte de outro povo, então é de facto um problema. Daí que a Angelina nos trouxe este tema. Bem, quanto à construção argumentativa, a Angelina discorreu-se bem, não é? Trouxe aqui algumas premissas e chegou a concluir. Mas ainda assim, tenho aqui algumas questões. A primeira questão é de saber, ou seja, pareceu-me que a Angelina trouxe-nos apenas desvantagens da aculturação. Por quê? Não é possível que exista só desvantagem sem vantagem. Ou melhor, até porque o mundo é bonito assim, Deus fez assim. Onde há desvantagem é porque há vantagem. Onde há um feio é porque há um bonito. Não é possível que exista bonito sem um feio, ou é possível? Se existe noite é porque existe dia. Até tenho dito que se existe Deus é porque existe Satanás também. Sim. Bem, então eu queria saber se é que a aculturação só trouxe consigo desvantagens, porque pela sua forma de abordagem pareceu-me isto.
Primeira questão. A segunda é: seria bom. Responde já? Falar sobre a aculturação colonial. A aculturação colonial. E a aculturação colonial, ela trouxe várias desvantagens para o nosso povo colonizado, porque eles nos ensinaram a rejeitar o que é nosso, porque desde o início, quando eles chegaram cá no nosso país, eles ditaram que a sua cultura era superior e a nossa era inferior, dizendo também que o que vem de fora é civilizado e o que é nosso é atraso. É por isso que eu trago a aculturação colonial para poder justificar o porquê que existem jovens que atualmente não conseguem falar uma língua nacional, que rejeitam a própria língua, e isto é muito crítico para uma sociedade, porque nós, o povo angolano, somos um povo rico em cultura, e isto é triste. Tá bem, Angelina, nessa linha de pensamento, não é? Sabemos muito bem que Angola é um país multicultural. Sim. Eu, por exemplo, sou Nhaneca Humbi. Se calhar a Angelina é? Eu sou Umbundo. Umbundo, dei conta pela forma como você se despediu ali. Angelina é Umbundo. Sim. Ora, o Umbundo, no linguajar, e o Nhaneca quase que não se entende, ou não se entende mesmo. A questão é, então, a aculturação tem um benefício, ou teve um benefício no caso de Angola, ou não? Por quê? Porque por conta da colonização, não é? Nós adotamos a língua portuguesa, que hoje nos possibilita nos comunicarmos a nível nacional. Caso não existisse a língua portuguesa, como é que seria? Caso não existisse, tem a Libéria e tem a Etiópia. Não foram colonizados não por falta de tentativas, mas porque reivindicaram, ou seja, lutaram pelos seus direitos. Não podemos dizer que a aculturação colonial não trouxe benefícios, mas trouxe uma autorrejeição. Nós hoje, existem jovens que não falam mesmo fluentemente uma língua nacional. Outros falam, mas têm vergonha. Ok, tá bem, Angelina. Como forma de recomendação para esse seu tema, as próximas vezes pensa ou tenta procurar alguns exemplos de modo a dar mais sustentabilidade no que você diz, tá? Tá bem, recorra à argumentação por exemplificação, tá bom? Sim. Tá, obrigado. Obrigada eu. Quer dizer que quanto mais erros, ok, o orador tiver a cometer, parece que a ideia, e a gente vê isso em muitos concursos, a ideia é que quanto mais erros, mais argumentos, né? E melhor para nós. Se haver mais acerto, ou se houver mais acertos, menos argumentos, e ficamos assim, mas a nossa missão aqui não é encontrar só falhas e para criticar, okay? Eu quero ter sessões, eu quero apreciar sessões em que não tenha nada o que dizer, ok? Eu quero ter apresentações perfeitas e dizer mesmo assim, só aplaudir e passa para outro lado. E na máxima honestidade intelectual, estamos perto disso. É um elogio, né? É para dizer que, do ponto de vista da oratória, não tens muitos pecados. Mas nunca é demais deixar aqui alguns subsídios. A forma com que começou leva-nos para os tipos de introdução. E a forma com que começou, existem dois tipos de introdução. Introdução chamada de atenção e introdução enquadramento. Normalmente a introdução chamada de atenção, ela é muito utilizada pelos mestres de cerimônia. O mestre de cerimônia, quando vai chamar o preleitor, ele faz uma introdução chamada de atenção. Por exemplo, vamos agora passar a palavra para a nossa oradora, ela que vai falar sobre a aculturação colonial. Será que nós aqui já ouvimos falar em aculturação colonial?
Quando é que estamos diante de uma aculturação colonial? Estas e outras questões serão respondidas pela nossa oradora. Essa é uma introdução chamada de atenção. Essa é muito utilizada pelos mestres de cerimônia, quando vai chamar o palestrante, fazer referência ao tema e levantar algumas questões sobre o tema para chamar a atenção. Quando já estamos nas vestes de preleitor, de orador, a introdução deixa de ser introdução chamada de atenção e passa a ser introdução e enquadramento. A introdução e enquadramento, onde a gente traz dados, enfim, como fez, ela precisa ser acompanhada de alguma pausa. Quando a Angelina fez, pela velocidade, fez na forma de poesia, como se estivesse a declamar, e não percebemos, não teve a utilidade necessária, dada a velocidade. Okay? Mas você trouxe dados, era para enquadrar o teu tema. A ideia era que, sem antes dizer o tema, porque foi assim, as pessoas já tinham que encontrar no teu discurso o tema. Encontraram alguma coisa ligada, se calhar, à identidade, tiveram que prestar muita atenção, mas eu tenho a plena certeza que alguns não conseguiram perceber o tema dentro daquele enquadramento que você fez. A recomendação é fazer a introdução e enquadramento, mas com alguma pausa, que é para efetivamente as pessoas levantarem, descobrirem dentro do teu enquadramento o tema sem antes ou sem que seja anunciado antes, né? Então foi numa velocidade, pareceu poesia e as pessoas não conseguiram descobrir o tema dentro daquela dinâmica, mas foi uma boa dinâmica. Outra questão, interação com o público, né? Interação com o público leva-nos ao quê? Leva-nos àquela questão da oratória que tem que ver com outra vez com a persuasão. Como chamar a atenção do público para a nossa abordagem? Senti que faltou mais interação, mais provocações. Tentou fazer aí a meio, tal quando perguntou, enfim. Mas no princípio também seria bom, ok? No princípio também seria bom, para além do enquadramento que fez, talvez perguntar, para além do português, alguém domina a sua língua local? Coisas assim ligadas à cultura. Quando não temos interação, o orador parece mecânico, parece artificial, parece um robô, ok? Um orador artificial é alguém que decorou o conteúdo em casa e vem, parece só que despejar e não fica muito bonito. Então é preciso dar pausa, como se estivéssemos a conversar com amigos, mas num ambiente formal, que é para não parecermos muito mecânicos. Quando alguém fala numa velocidade e sem pausa, sem interação, dá a entender a ideia de que ele memorizou o conteúdo ou ela memorizou o conteúdo e não entendeu. A nuvem acontece ou no princípio, ou no meio, ou no fim. Nuvem, esquecimento. Os brasileiros chamam de branco, né? É um branco, mas nós aqui vamos utilizar a expressão nuvem. Normalmente, quando temos problemas de esquecimento, é preciso identificar a causa. E existem 3 causas para problema de esquecimento, e ela vai variar de pessoa a pessoa. Causa número 1, nervosismo. Causa número 2, falta de conhecimento profundo sobre o tema. E causa número 3, organização das ideias, sistematicidade. Era simples, era só beber água. Era simples, era só beber água. Por exemplo, vou aqui dar um exemplo. Nós vamos falar sobre a aculturação. A aculturação, neste momento em que eu bebo água, é para não dar bandeira, entre aspas. Basta eu fazer isso rapidamente, porque a água que os oradores bebem não é por sede mesmo. Não é por sede. Eles não têm tido sede. Ok? É mesmo para esses momentos. Naquele momento era só preciso beber água. Só que depois não estava com água por perto. Era só beber água e prontos. Agora, está bem, professor? E quando não tiver água ou quando não for pelo nervosismo? Falar em público também não é um teste de memória. É bom ter um guião, um mapa mental. Embora fale bem, eu também falo bem, eu costumo dizer, mas eu posso sempre cometer erros. Não é porque eu não saberia
a colocação certa. Às vezes é sobre o momento em que se fala e algumas coisas nos escapam, porque falar numa velocidade como aquela em que falou acaba por sempre por ser um risco maior para não prestar muita atenção naquilo que fala. Então, vamos ver se é uma questão de não saber ou se é algo que escapou pela velocidade em que falou. Perdão. Tem uma colocação aqui da Angelina quando fala que a mesma surgiu a finais do século, não me lembro o século, mas falou algo como se fosse sobre a aculturação colonial que teria surgido em algum século. A minha questão é, esta frase tem algum erro? Eu quero agora saber, este erro estaria a Angelina em condições de corrigi-lo ou realmente não sabe o que teria de corrigir nisso? No momento em que surgiu, Sim, a frase foi a aculturação. Não, na verdade não é isso que está em causa. É mesmo sobre a frase que você usou, tem uma presença estranha. Tem uma bactéria a tentar comer o organismo. a aculturação colonial teve o seu surgimento no século. Ok, tá bom. Isso é uma forma de refazer a frase. Mas agora vamos ver. A Angelina fala surgiu no século tal. E é mesmo aí onde fica a questão. É que quando a Angelina falou na primeira vez, falou que a mesma já tentar recuperar a aculturação colonial, disse que a mesma surgiu a finais do século tal. O problema está neste A, que agora corrigiste, só que agora fizeste uma nova frase. O que é no século? Quando a gente diz no, nós estamos a usar essencialmente a preposição em. E essa preposição em encontra o artigo definido o. É como quando a gente usa do. Nós temos a preposição de a encontrar o artigo definido o. Então você fala no caso de em mais o. Mas quando não tem de usar o encontro, por exemplo, a palavra finais, não é assim, não te obriga, não é? Ou seja, no caso, poderia não lhe obrigar, a Angelina podia dizer, sem especificar o gênero, mas todavia o que falhou aqui é este A, que ela surgiu a finais. Eu não entendi se esse A era preposição, não faz sentido que seja preposição, não faz sentido que seja, por exemplo, um artigo definido, no caso seria determinante. Então, não faz sentido. Sempre que usar essa estruturação, essa construção frásica, deve-se lembrar sobre algo que às vezes não se fala muito, que é a questão da regência. Há nomes e há verbos que obrigam a presença de certas preposições. Isso é que nós chamamos de regência. Quando é com verbo, chamamos de regência verbal. Quando é com nome, é regência nominal. Ou seja, não se usa qualquer preposição para qualquer nome ou para qualquer verbo. Então, em vez de a, mesmo que fosse preposição, estaria errado. Se fosse artigo, não faz sentido nenhum. Então, teria de especificar. A mesma surgiu nos finais do século tal. Mas vamos continuar. Outra ocorrência da Angelina é quando disse, por exemplo, não é, que vão conseguir entender o porquê que a aculturação colonial não é uma integração. Nós também temos um problema nesta frase, talvez não lhe pareça, e a questão fica, quando eu digo assim, o porquê, eu quero saber o motivo. E quando eu pergunto sobre o motivo, eu quero saber o motivo de algo. Então, quando eu digo assim, vão conseguir entender o porquê que a aculturação colonial não é uma integração, eu estou a violar a utilização da preposição. Mas aqui teríamos uma preposição no lugar de que. Arrisca, tenta adivinhar o que estaria aí como preposição. Quando a gente fala sobre o porquê, nós queremos saber o motivo. Quando nós queremos saber o motivo é sempre motivo de algo. Estás a entender sobre aquilo que eu falei de regência dos nomes e dos verbos? Sim. Então, se o motivo é de algo, eu não devo dizer vão entender o porquê que. Vão entender o porquê de. Não é? O motivo de.
Em vez de o porquê que, não, é o porquê de a aculturação colonial não ser uma integração. Então, quando a gente usa o de, vê que as palavras agora são da mesma natureza, só que elas precisam ser conformadas, não é? Elas apresentam agora uma nova forma. Claro que quando eu uso que, faz sentido que eu diga, entender o porquê que a aculturação colonial não é uma integração. Mas se eu usar de, já essas palavras vão ter que apresentar uma nova forma, que seria de a aculturação colonial não ser uma integração. Bem, isso é um parênteses que fica assim na especialidade. Outra questão era, não diria necessariamente erro, mas só algo pouco específico. A dica que eu dou é, quando estamos a falar, a forma de comunicar melhor passa por usar referência mais específica, ou termos que especificam aquilo que queremos tratar. Quando cita esse autor, disse, por exemplo, que ele considerava que o psicológico do indivíduo, não é? Passava por alguma coisa nessa colonização, nessa aculturação colonial. O problema aqui é, quando usa o psicológico, o que as pessoas devem entender quando usa a palavra o psicológico? Por exemplo, o psicológico do fulano. Isso não é questão de estar necessariamente errado, é sobre tentarmos descobrir uma forma mais formal, não é? Uma palavra que melhor especifique a mensagem que você queira passar. Sim, poderia ser a... Sim, todavia, como essa questão, embora esteja a se referir ao indivíduo, por falar de aculturação, de cultura, acaba por ser sempre algo que represente coletividade. Então, eu sugiro que a Angelina usasse, ou devesse usar o termo, a mentalidade. Por quê? Porque quando eu falo de mentalidade, eu falo de uma forma de pensar que não é só de uma pessoa, mas que representa ele como parte de um grupo. E se eu estou a falar de aculturação, o que é cultural é aquilo que vale para mais de uma pessoa. Eu não posso dizer a cultura de uma só pessoa. Dá para usar esse termo, mas tecnicamente o que é cultura? É sempre algo que tem valor coletivo. Então, quando eu digo o psicológico, fica assim, pouco específico de se entender o que é que você quer transmitir, quer ir dizer. Então, se falar a mentalidade, acaba por ser algo melhor enquadrado e mais conveniente ao tema que é sobre cultura ou sobre aculturação. Vou já finalizar. É quando quando a Angelina reagiu, também respondendo ao agradecimento, como agradecimento, disse obrigada eu. O que é obrigada eu? Era só para dizer tua pandura. Sim, mas você usou as palavras obrigada eu. Acha que faz sentido que alguém nos diga alguma coisa e ao reagir como agradecimento se diga obrigada eu? Não. Então, se não faz sentido, agora tenta corrigir. O que é que diria em vez de obrigada eu? Não quero que use agora uma outra língua. Quero, dentro do português é que ocorreu essa situação. No português, que recurso teria no lugar de obrigada eu? Poderia dizer muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada igualmente. Ou então, eu agradeço, né? Sim, sim. Então, eu faço questão de levantar isso porque muitas vezes nós temos de lidar com o facto de que as pessoas digam obrigada eu, e o problema não é só que digam, é que elas pensam que isso está certo. Até às vezes pensam que esse é um jeito refinado de se dizer. Isso só se for um jeito refinado é para a refinaria com avaria, não está muito boa essa refinaria. Então, no lugar de obrigada eu, existem múltiplas formas, não muito extraordinárias, mas acima de tudo corretas, não é? Porque essa não é uma forma, não é uma construção correta na língua portuguesa. Pode fazer sentido numa outra língua.